Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast, ele é patrocinado pelo Detox Mental 21D. Quer aprender como você pode reprogramar sua mente definitivamente através de uma metodologia testada de 21 dias? Clica no primeiro link da descrição. Nesse vídeo, nesse podcast, eu quero falar com você sobre transforme sua vida dormindo e fazendo isso, né, com todas as noites para você conseguir os resultados que você quer, né? O sono, dormir, só esse ato, né? Então, prestar atenção em detalhes pode fazer a diferença entre vencedores e perdedores, né? No sentido de você maximizar as experiências da sua vida. E quando você presta atenção em todos os detalhes, né? Lembro, acho que é o primeiro livro que eu li que falava sobre isso, né? Da importância do sono. Lembro que era do Nuno Cobra, né? A Semente da Vitória. E aí o Nuno Cobra, se você nunca ouviu falar, ele foi treinador do Ayrton Senna, né? E aí, no caso, quando o Senna atingiu o ápice, né, basicamente em relação à perspectiva profissional, né, logicamente, se você gosta de Fórmula 1 ou mesmo conhece, né, a história dele, sabe disso, ele conseguiu gerar um valor, né, para ele, para as equipes, mas fora isso para o automobilismo como um todo, para o esporte, tal que ele superou várias métricas que antes não tinham sido batidas, né? Então, como ele chegou nisso? Então, através de uma boa noite de sono. E aquilo me fez repensar, caramba, se o sono pode afetar diretamente isso, então ele é importante, né? Mas se você pensar, quantas pessoas dormem bem hoje em dia, né? Quantas pessoas têm uma boa noite de sono, né? E aí você pode me dar 300 razões para que você não tenha. Ah, é muito estresse, é trabalho, Diego, é conta para pagar, é filha, é meu marido, minha esposa, namorada, eu não consigo dormir mais cedo, né? Tem esse argumento, que eu não consigo dormir cedo, né? Eu fico no celular, né? Eu fico vendo televisão, né? Fico no seriado, fico no filme, ou mesmo eu trabalho até mais tarde, né? E não tem um motivo, tem um motivo, né? No caso, eu estudo à noite, Diego. Beleza. O ponto eu vou falar de 5 estratégias aqui que são importantes. São estratégias que você tem que prestar atenção e parar de dar justificativa, dar desculpa para não ter uma boa noite de sono. Porque só vai mudar essa realidade se você quiser. Não adianta só ouvir, me escutar ou mesmo me assistir agora se você não fizer nada. Bacana? Temos um compromisso entre nós. Vamos lá. Primeiro ponto. Defina uma intenção clara antes de dormir, né? Talvez, às vezes, você também trabalha à noite, né? Então, você trabalha de madrugada, né? Então, você faz o inverso para o seu dia. Bacana? Intenção clara. O que é uma intenção clara de você saber o que você quer? Basicamente, se você tem um quadro dos sonhos, um diário, um manual, fotos, você dedicar-se antes de dormir a pensar sobre isso, né? Lembrando que algumas dicas interessantes que ao longo da minha vida eu fui absorvendo de meus mentores, principalmente internacionais, você, por exemplo, até mesmo um mentor nacional, né, um brasileiro, muito valorizado no exterior e pouco valorizado dentro do próprio território brasileiro, por exemplo, é o Lair Ribeiro, né, o Dr. Lair Ribeiro. Ele falou muito sobre, num vídeo, né, que foi o primeiro que eu vi sobre melatonina em relação à sua própria glândula pineal, né, e também a pituitária, que também contribui, né, basicamente para a sua qualidade do sono. Mas enfim, apagar as luzes, né? Quando você for se preparar para dormir, pelo menos 2 horas antes já deixar mais escuro a casa, né? Evitar o celular, né? Porque tem as ondas azuis. Você tem bloqueio de ondas azuis também, às vezes, nos dispositivos eletrônicos, então coloca. É como se fosse um filtro. Só procurar, joga na internet, depois você procura. O objetivo não é ficar falando de onda azul aqui, mas pode ser isso. Para relaxar também, não tomar nada que seja estimulante, mas calmante. Às vezes um chá de camomila. Você comer muitas horas antes, né? Então 2 ou 3 horas antes de você dormir também é importante. Comidas leves à noite, nada muito pesado. Frutas, né, assim, nesse sentido, mas pode também comer uma proteína, não tem problema, mas sempre com uma antecedência, né, mas o meu horário, né? Às vezes o pessoal fica falando, é porque eu não tenho tempo pra fazer isso, não é que não tem tempo, é que você não coloca prioridade, sabe, e isso que contribui, né. Nada, por exemplo, se for assistir alguma coisa, que não seja, por exemplo, algo, sabe assim, às vezes uma ação, uma aventura agressivo, sabe, uma coisa que seja mais calma. Se você fizer meditação, né, logicamente que a meditação vai ser uma música mais calmante, então procurar uma música que seja mais tranquila, né? E tudo isso somado, né, você pode ter uma intenção clara, então visualizar aquilo que você quer. Então, eu quero isso,
né? De preferência, se você já tiver as metas já escritas, leia essas metas antes de dormir, tá? Segundo ponto, visualizar a realização dessas metas, da sua intenção, daquilo que você deseja. Visualizar é fechar seus olhos, né? Ah, Diego, eu posso dormir durante o processo? É sempre a pergunta que eu recebo, né? Se eu tô meditando, se eu dormir, tudo bem? Vamos pensar, se você estiver almoçando, estiver jantando, é normal você dormir? Lógico que não. Então, não confunda uma coisa com a outra. Meditação é uma coisa, dormir é outra. Se você conseguir treinar ao longo dos anos, você vai ver que, na verdade, você vai conseguir meditar, mas você não vai dormir. Entendeu? Você vai estar aware, em inglês, que você vai estar desperta, você vai prestar atenção, entendeu? Por isso que é importante. Visualize aquilo que você quer, mesmo com o olho fechado, mas não para dormir. E aí, no caso, não precisa ser muito tempo. Estabeleça o tempo melhor para você. 10 minutos, 30 minutos, 1 hora. Logicamente que depende de pessoa para pessoa, porque é um treinamento, né? Mas 10 minutos, por exemplo, isso já ajuda você a ter um hábito, né? E a criação de hábito é o mais difícil, né? Mas o mais difícil, na verdade, é manter esse hábito, né? Porque todo mundo quer mudar, mas ninguém quer continuar mudando, sabe? Esse que é o principal aspecto. Então, visualize aquilo que você quer, coloque a sua intenção nisso, coloque a sua emoção nisso. Se é felicidade, então, aumente essa escala de frequência vibracional para aquilo que você quer, entendeu? Se você quer manifestar isso, então, coloque a emoção positiva, sabe? E antes de dormir, logicamente, né? Porque quando você dorme também você acessa outras realidades, dimensões, isso afeta diretamente como vai as coisas se transcorrerem para trazer situações as quais podem ajudar você a chegar naquilo que você está visualizando. Lembrando, a visualização muitas vezes não vai compreender a realidade daquilo que você vai receber, mas ela vai ser algo muito parecido com aquilo que você pediu, tá? Coloca isso na sua cabeça, porque o universo não gira ao redor do seu umbigo, tá? Terceiro ponto, utilize afirmações positivas, principalmente à noite, né? Nada de, por exemplo, se alguém vai te ligar, às vezes vai te ligar, sabe, de número desconhecido, às vezes vai ter alguma coisa da sua família, te ligaram, né? Logicamente vão ter dias assim, né? Não tem como a gente também, no trabalho, vão te ligar perguntando para você ir pro trabalho ou logar no seu computador, sei lá, né? Mas, enfim, você evitar de atender o celular, ou mesmo colocar como se fosse no silencioso, alguma coisa assim, porque coloca uma coisa na sua cabeça, o mundo nunca acaba, sabe? Tem um livro que pode te ajudar muito, você que é muito preocupado, ansioso, que é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, do Dale Carnegie. Vale a pena. Acho que foi um dos primeiros que eu li também que narram essa parte em relação à preocupação. E até um outro livro, né? Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey. Para você ver que, na verdade, a maior parte das pessoas mistura urgente com importante. E aí tá a grande cilada. Porque muitas vezes, na verdade, o que você acha que é urgente não é importante, né? Por isso que nunca imagine, é porque tá acontecendo isso e o mundo vai acabar. Você vai ver isso, a matrix mental, né? O medo vai sempre ser levado para a humanidade para controle. Então, quem mais administra o medo, quem é mais paciente, ganha no jogo da vida. Coloca isso na sua cabeça. Bacana? Quarto ponto, ouça música relaxante, né? Relaxante, você tem que ver que não vai ser algo que vai ser para dançar, tá? Relaxante vai ser algo que vai fazer com que as suas células, né? Tem até um treinamento nosso que chama Quantum Waves, que a gente trabalha só a simática, né? As ondas, e afetando a célula, genes, cromossomos, DNA. Tem que ser músicas engrandecedoras, então música clássica, vai ter que ser uma música meditativa, né? Por exemplo, a gente fala até da diferença de ondas hertz de cada tipo, estilo, gênero musical, né? Tem que ser uma música relaxante, tem que ser algo tranquilo, tem que ser algo que, na verdade, estabeleça com você aquele momento zen, sabe? É uma coisa assim. Talvez você não goste, mas você vai treinando a si mesma. E aí, se você falar, mas eu não consigo, é porque, na verdade, você não está fazendo nenhum esforço. Sempre é assim, sempre foi assim, sempre será assim. Porque nada vem do nada, não é fácil para ninguém. E se você começa com uma mentalidade vitimista em relação a isso, a probabilidade é que você continue não reprogramando e não aproveitando esse espaço que você tem de sono para fazer essa reprogramação mental, que é valiosa, né? São 8 horas de sono, né? Que seria um recomendável. Então é muito tempo para você conseguir, né? Imagina 8, só em dias úteis, 40 horas por semana, 40 vezes 4, 160 horas por mês, 160 por o ano, né? Mais de 1.600 horas. Então é muita hora, né? 160, desculpa, mais de 160 horas, né?
Outra coisa, 5, né? A última dica. Durma o suficiente, né? Ah, Diego, mas eu queria dormir mais. Então se programa para dormir mais, né? Ah, mas eu não consigo por causa dos meus horários. Será que não consegue se programar por causa dos seus horários? Ou mesmo a sua rotina, quem está mandando nela são outras pessoas, né? Então às vezes pode ser isso. Se você não tem controle sobre o seu schedule, né, sobre a sua programação diária, quiçá da sua vida, né? Então, dormir o suficiente, é o que eu falo, 8 horas, né? Seria o interessante, mas tem várias especialidades, você pode dormir menos, dormir mais. Tem o biohacking também, que, né, assim, também é um estudo do corpo para ajudar em relação a isso. Mas, basicamente, você tem que dormir o suficiente. O sono, ele é necessário nessa realidade. Talvez em outras realidades não, em outras dimensões não. Você não precisa nem dormir. Mas se é importante, como a lei natural é importante, então você precisa dormir bem. Como você precisa se alimentar bem. Você precisa ler bem. Você precisa exercitar-se bem. Você precisa meditar bem. Você precisa trabalhar bem. Então, é mais uma tarefa. Não é um luxo dormir bem. Não é só para algumas pessoas, entende? Se você não investir tempo, é muito difícil aproveitar esse momento para reprogramar a sua mente. Porque você consegue transformar a sua vida só de aproveitar esses momentos de sono, entende? Então por que você não faz isso hoje, né? Por isso que a gente quer te ajudar em relação a isso, né? Então, para estimular cada vez mais essas ondas, você conseguir chegar no consenso através do Quantum Waves, né? Mas tem também um treinamento nosso que é só sobre mente subconsciente, que é o Detox Mental 21D. Né? Ele é um treinamento avançado. A gente tem metodologia de 21 dias e também de 30 dias para você reprogramar a sua vida, a sua carreira profissional, suas finanças em poucos dias, né? Então é como se fosse um desafio para você conseguir ter mais resultados. Se você quer saber mais, clica no primeiro link da descrição que tem mais informações e com certeza eu indico para você que está precisando acelerar, então quer um plano, um passo a passo mais completo, tá? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você. Nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.